Chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens, escrita e comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Hoje nós vamos abordar essa lição, pega aí no dia 16 de junho, que trata sobre a realidade bíblica da esperança. Hoje nós vamos parar para entender sobre essa visão pastoral, teológica, do aconselhamento bíblico também, sobre essa esperança que precisamos ter em dias difíceis. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa teu comentário, teu likezinho também é muito importante para a gente. Se você pode, também faça isso. Inicie a tua aula com algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. Inicie pelo texto principal. Leia o texto principal que se localiza em Romanos 12:12. Apresente também o resumo da lição, muito interessante você apresentar uma leitura bíblica sobre o resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza então em dois endereços. Salmos 42, versículos 6 ao 11 e também Romanos capítulo 5, versículos 1 ao 5. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui comentando aula para você. Mas toda terça-feira às 18 horas é um encontro marcado aqui no YouTube para os alunos da classe dos jovens, onde você pode ter acesso a esse material e também compartilhar na escola bíblica dominical da sua igreja. Terça também nós postamos essa aula na Rádio Brasil FM 107.7, no programa Voz da Assembleia de Deus, onde os nossos irmãos podem participar estudando conosco essa tão importante palavra de Deus para o nosso crescimento em Jesus. A lição de número 11, como proposta do pastor Alexandre Coelho, traz então essa observação muito interessante e relevante também para o nosso tempo. E ela traz uma reflexão especialmente para esse momento em que os nossos irmãos no estado do Rio Grande do Sul estão sofrendo, estão precisando também de ajuda. Essa lição é uma lição contemporânea. Isso por quê? Porque ela traz essa reflexão sobre a perspectiva bíblica também do aconselhamento pastoral, no sentido de ajudar as pessoas, de contribuir com a mensagem cristã, a mensagem da esperança. Pessoas que passam por processos de desastres naturais, como está acontecendo também no Rio Grande do Sul. Nós enfrentamos uma pandemia e nós enfrentamos também diversas situações como problemas existenciais, pessoas que enfrentam o luto pessoal, seja o luto pela perca de alguém ou perca de um objeto ou um trabalho, algo que era relevante e significativo para cada um. Então, na aula de hoje, nós vamos entender essa realidade bíblica também, de compreendermos que o aconselhamento pastoral precisa estar presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu fico muito feliz com o tema dessa lição, porque minha linha de pesquisa é sobre essa área do aconselhamento pastoral. É interessante nós observarmos que o aconselhamento pastoral ele é uma forma de aconselhamento que traz princípios, então, cristãos, religiosos, para orientar as pessoas, então, a ter um ressignificado de vida, ter, então, uma orientação a respeito dessa visão da tradição cristã, um ressignificado também do seu próprio contexto histórico, de entender quem era e ter também uma libertação, seja dos seus pecados, daquilo que lhe aprisiona, ter um encontro também com Cristo. O aconselhamento pastoral também é uma ferramenta de evangelismo. O objetivo do aconselhamento pastoral é apresentar um suporte emocional a pessoas que estão enfrentando problemas como crises, a pessoas que estão enfrentando problemas que são terríveis. O aconselhamento pode ser trabalhado tanto no viés do pastoreio, do pastor e a ovelha, mas também pode ser trabalhado em grupos. E é interessante nós observarmos isso, que o aconselhamento pastoral ele traz uma esperança cristã. E a Bíblia fala sobre a esperança cristã diversas vezes, diversas maneiras, onde as pessoas então podem experimentar esse consolo que vem da parte do Senhor. Eu vou citar para você só como a Bíblia fala sobre essa esperança. Pega o caderno e a caneta para poder anotar. Você então pode perceber especialmente a esperança na salvação. A Bíblia fala de uma mensagem de esperança. A nossa esperança está em Jesus. Observe o texto de João, capítulo 3:16, 1 de Pedro 1, 3 ao 5. É uma mensagem de esperança à salvação. Nós também temos a nossa esperança pautada na ressurreição de Jesus.
Afinal de contas, Jesus está vivo e essa é a nossa maior mensagem de esperança, a ressurreição de Jesus. Observe o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 ao 23. Nós também temos outra visão sobre a esperança linkada à volta de Cristo. É uma mensagem extraordinária que nós cremos e pregamos essa mensagem porque é uma mensagem de esperança para tempos melhores, um lugar melhor. Tito 2,13, Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Nós também temos na nossa mensagem de esperança a esperança da redenção do mundo, onde as pessoas podem ter um encontro com Jesus como seu Salvador e serem renovadas. Romanos capítulo 8, versículos 18 ao 25, Apocalipse 21, versículos 1 ao 5 também dá essa mensagem de esperança. Nós temos também essa visão da esperança em tempos de adversidade que nós podemos enfrentar. Romanos capítulo 8, versículo 28, 1 Coríntios também, capítulo 4, versículos 16 a 18 também vai confirmar isso. Essa esperança também nos traz uma visão. Olhando para a situação que os nossos irmãos estão sofrendo no Rio Grande do Sul depois dessa tão terrível tragédia, isso nos traz uma reflexão também para a sala de aula, que nós também precisamos estar preparados para fornecer acolhimento, fornecer ajuda, estar em oração, abraçar pessoas, porque todos nós também estamos enfrentando essa tão terrível tragédia. E como nós podemos oferecer acolhimento às pessoas que estão passando por um momento difícil e que precisam de esperança? De que maneira você pode oferecer? Anote aí, você pode oferecer por intermédio da fé. Através da mensagem da fé, você encontra então a mensagem poderosa para a esperança em tempos de crise. Salmos 46, do versículos 1 ao 3, vai te dar ajuda para isso. Provérbios também, capítulo 3, versículos 5 e 6. Também há uma reflexão sobre as promessas de Deus. Se você quer falar sobre esperança para quem está enfrentando crise, reflita sobre as promessas de Deus. Isso está em Isaías, capítulo 41, versículo 10, Salmos 34, versículo 18. Também precisamos refletir a respeito da própria perspectiva da oração e da comunhão, onde nós podemos buscar conforto, ajudar as pessoas por intermédio da oração, pelo apoio mútuo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, também Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Também nós podemos oferecer esperança também, apresentando um foco no propósito divino, na direção de Deus. Romanos capítulo 8, versículos 28, Jeremias 29, 11 também traz essa esperança, uma mensagem poderosa aqui. E também precisamos falar a respeito da aceitação do luto. O luto, gente, ele pode ser trabalhado também pela perda de alguém, de um ente querido que nós amamos, mas ele também pode ser um processo de perder algo. Exemplo, os nossos irmãos no Rio Grande do Sul que estão passando por essa tragédia, diversas pessoas perderam trabalho, perderam casas, não tem para onde ir e estão enfrentando o processo do luto e precisam de acolhimento, precisam então de ajuda. E nós, como Igreja de Cristo, também precisamos trabalhar a respeito dessa aceitação do luto pessoal, mas também trazer um conforto ajudando essas pessoas a se reerguerem. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 ao 4 vai te dar fundamento para isso também. E você precisa também observar a mensagem da esperança num cuidado pessoal. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 ao 20. Então, nós temos diversas passagens que vão falar a respeito desse cuidado, do acolhimento, de ser igreja, de ajudar as pessoas a entenderem a mensagem de esperança. Então, não é só uma visão escatológica, mas é também conforto pessoal para quem precisa. E nós, como Igreja de Cristo, precisamos nos erguer entendendo essa mensagem. Quem chega na igreja geralmente chega doente. Quem chega na igreja está precisando de algo. Nós precisamos ser uma igreja acolhedora, de abraçar as pessoas, apresentar o evangelho e a mensagem da esperança. Eu espero muito ajudar você. Se você pode, se inscreve no canal, deixa o teu likezinho também e coloca aí de onde você está me assistindo. Que Deus abençoe você. Se você é professor da classe dos jovens ou professora e quer melhorar as suas aulas, você pode melhorar através do Facilita EBD, onde você vai encontrar o esboço da aula que eu estou preparando para você, com versículos, argumentos, pesquisas a mais que vão te ajudar a dinamizar as suas aulas. Vai um material de estudo muito bom. Você vai encontrar também o slide, o PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esse recurso para melhorar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical aí da tua igreja. Está disponível em uma assinatura trimestral, o link está na descrição do vídeo, dá uma analisada, que Deus abençoe você.
O primeiro ponto, então, da lição fala sobre a fé cristã numa era de desespero, como proposta aqui do pastor Alexandre Coelho. Então, no nosso primeiro ponto da lição, nós vamos entender que a fé cristã também é uma resposta, também uma ferramenta para esse período, então, de desesperança. E é importante você observar isso aqui junto com os teus alunos em cada subtópico. Leia uma passagem bíblica que se localiza agora em Romanos capítulo 15, versículo 13, onde demonstra que Deus é conhecido como o Deus da esperança. E o primeiro subtópico vai falar a respeito de alguns argumentos, como o desespero causado por doenças e guerras, por situações difíceis que podemos então enfrentar. De acordo com o pastor Alexandre Coelho, o desespero é um estado de espírito, uma sensação de falta de saída. Você pode entender também o desespero contrário à fé. A fé é esperança, desespero já é uma visão contrária. Essa falta de saída, fé é saída, fé é esperança, é isso que a gente acaba pregando. Nós podemos enfrentar diversas situações difíceis, como, por exemplo, nós estamos percebendo agora no nosso tempo, e estamos saindo também de uma pandemia. Exemplo, nós podemos enfrentar pandemia, como nós enfrentamos no ano de 2020 para cá, nós podemos enfrentar conflitos armados, crises financeiras, nós podemos enfrentar situações de tragédia, como está acontecendo também no estado do Rio Grande do Sul. E é importante nós entendermos que a Bíblia traz uma mensagem de esperança. Paulo, por exemplo, ele enfrentou diversas situações. Observe o texto de 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. E ele entendeu que a esperança vem da parte de Deus. Você tem, então, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Toda a nossa esperança ela é fundamentada em Deus. A teologia cristã ela vai trabalhar especialmente a perspectiva da soberania de Deus. Nós cremos que Deus está em todos os lugares, controla todas as coisas, está com o seu povo também. Em momentos difíceis, Deus também está com você. Ele está contigo. E agora nós precisamos entender a soberania. A soberania é essa visão que nós cremos que Deus ajuda todas as pessoas até em momentos difíceis. Ele também cuida dos seus servos, tem cuidado de você. Até agora, nesse momento, cuidado da tua família, enfrentando todas as situações que você também pode enfrentar. É interessante que nós acreditamos também na provisão divina. A provisão divina também é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fé. Diante dessas situações difíceis, experimentamos a provisão divina no período da própria pandemia, experimentamos agora em situações difíceis, vários irmãos experimentam também de acordo com as suas próprias experiências. Também acreditamos na própria visão da comunidade cristã. A comunidade cristã ela também é uma comunidade acolhedora. Vou citar o exemplo aqui dos nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul, edição agora do Mensageiro da Paz desse mês de maio. Você vai perceber que está na capa a CGADB se mobilizando em diversas igrejas, Assembleias de Deus do estado do Rio Grande do Sul tem aberto as portas para acolher famílias e se transformado então em abrigos de acolhimento. E aqui você percebe uma igreja trazendo uma mensagem de esperança, uma mensagem do evangelho acolhedor. Nós acreditamos também como mensagem de esperança a promessa na eternidade. Essa promessa na salvação e na eternidade então nos fundamenta para enfrentar então todas essas situações difíceis. E eu espero que você possa ter entendido isso. Aqui na Bahia, nós enfrentamos em tempos passados, acho que foi em 2021, diversas chuvas que afetaram diversas cidades, tanto do nosso sudoeste, como também o próprio sul do nosso estado, onde a igreja se mobilizou, onde as pessoas abraçaram, enviaram donativos, enviaram recursos, doações, para poder ajudar as pessoas em tempos de crise. Então, essa é uma visão cristã que nós também defendemos. E claro, avançando, vamos então para o segundo subtópico, que vai abordar sobre a desesperança por questões econômicas ou também profissionais. Aqui você encontra o aspecto do luto aqui também presente. Neste segundo subtópico do primeiro ponto, nós vamos abordar especialmente essa abordagem do próprio pastor Alexandre Coelho, que descreve que a economia mundial também vai nos afetar pessoalmente falando. Existem políticas que trabalham, então, essa perspectiva de economias para diminuir o desemprego.
Mas nós entendemos que essas visões também nos afetam. Economias mundiais, economias para o nosso país, economias para o nosso estado, economias para a nossa cidade, afetam as pessoas diretamente, causando aí esperança para alguns e desesperos para outros. E é interessante você observar o que a Bíblia diz. Algumas passagens eu vou estar citando para você. Você pode estar lendo Jeremias 17:5, onde você vai perceber essa visão da economia globalizada. Você pode ler também Mateus capítulo 25, versículos 35 ao 36, onde você vê riscos para aspectos existenciais. Você pode ler também Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde você vai ver a esperança diante da desesperança que podemos enfrentar. Você pode ler também Provérbios 22, versículo 16, onde nós precisamos observar os desfavorecidos e apresentar um conceito também da fé. E diante dessas questões nós encontramos o aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral ele pode ajudar as pessoas a enfrentar todos esses problemas. Na América Latina, nós descobrimos que existem também linhas de pensamento sobre aconselhamento pastoral, abordagens que podem ajudar você a ajudar as pessoas a crescerem em Cristo. Isso faz parte também da nossa pesquisa. Você vai encontrar, por exemplo, linhas de pensamento do aconselhamento pastoral, como a linha bíblica, que é trabalhada e propagada pelo Jay Adams. Ele trabalha a Bíblia como fonte para o aconselhamento, a Bíblia como direcionador para as pessoas em tempos de crise, demonstrando a esperança em Cristo. Você vai encontrar também linhas de pensamento que trazem perspectivas assim, extraordinárias, como a própria linha de pensamento do Gray Collins, que trabalha a psicologia e a Bíblia, a psicologia e a teologia, trazendo respostas para as pessoas que enfrentam doenças psíquicas também, enfrentam doenças emocionais também e precisam também de ajuda no aconselhamento pastoral. Nós temos linhas de pensamentos também que vai trabalhar, a exemplo da linha do Howard Clinbell, que trabalha essa perspectiva do existencialismo a partir de uma antropologia do crescimento, que vai ajudar as pessoas agora a entender a si mesmo, a ter uma libertação então dos seus sofrimentos e a crescerem a partir da ação do Espírito Santo. Nós temos linhas como do teólogo luterano, o Carlos Lothar, traz então essa perspectiva muito interessante sobre a própria visão da própria existência, no sentido de observar o contexto e trazer também uma perspectiva de crescimento para aqueles que precisam, analisando o seu contexto e ajudando as pessoas a enfrentar então toda a sua situação difícil diante dos seus problemas. Mas nós temos também a nossa linha pentecostal, de entender que através da ação do Espírito, dos dons espirituais, da palavra de Deus, nós podemos também ajudar as pessoas a crescerem em Cristo. O aconselhamento pastoral ele traz algumas perspectivas bem interessantes e pode ajudar as pessoas de diversas maneiras. De que maneira o aconselhamento pastoral pode ajudar as pessoas? Pegue o caderno e a caneta para anotar. Você pode ajudar as pessoas dando um suporte emocional e também espiritual. É isso que o aconselhamento pastoral faz. O aconselhamento pastoral também traz uma orientação moral e espiritual para as pessoas. O aconselhamento pastoral também oferece, proporciona a cura interior, a cura das suas próprias emoções, daquilo que lhe adoecia. O aconselhamento pastoral também oferece uma visão de orientação matrimonial, familiar, ajudando você junto com a tua família, uma direção espiritual e uma preparação também para o ministério. Olha como o aconselhamento pastoral é relevante, trazendo significados para as pessoas que precisam de orientação. E é isso que o aconselhamento pastoral proporciona, e nós precisamos também orientar os nossos alunos a respeito disso. Avançando, vamos para o terceiro subtópico, no primeiro ponto, que trata sobre a busca por esperanças em lugares errados, onde as pessoas então vão em outros caminhos buscar a esperança e não encontram. O pastor Alexandre Coelho também aborda algo muito interessante e significativo sobre as pessoas que buscam esperança em lugares equivocados, em lugares agora que nós não encontramos os princípios cristãos. Por exemplo, você vai ver as pessoas buscando esperança em lugares que vão oferecer um misticismo, e isso é um perigo para a sua fé. Você pode ler também Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 11. A Bíblia também adverte a você não buscar esperança em práticas pagãs, Deuteronômio 18, versículo 9. A Bíblia também fala que nós precisamos buscar esperança mediante a fé e não pela falta da fé.
A fé é a fonte da nossa esperança. Observe o texto de Isaías 2:22. E Deus é a única fonte de esperança, como nós temos também escrito em Salmos 27, melhor dizendo, versículo 14. Então, há uns benefícios aqui dentro da palavra. Entendendo isso, nós precisamos observar que existem pessoas que vão buscar recursos de esperança em religiosidades que são religiosidades pagãs, contrárias à visão do próprio cristianismo. Há uma forte propagação no nosso tempo sobre a pregação do ecumenismo religioso, onde você pode perceber que as outras espiritualidades também podem oferecer esperança para as pessoas. Nós não acreditamos assim. Cremos nas Escrituras, na Palavra de Deus, e somente Deus é a fonte para toda a esperança que nós precisamos. E aí entra, o aconselhamento pastoral pode oferecer suporte para as pessoas, pode ajudar as pessoas? Sim, e existem algumas séries de benefícios. Anote aí. A primeira delas é o suporte emocional. Quando você busca o aconselhamento pastoral vivido de forma prática, uma orientação bíblica, você tem um suporte então emocional. Você também pode encontrar em segundo lugar uma orientação espiritual. De repente você está confuso, precisa tomar uma decisão, a orientação espiritual pode te ajudar por intermédio do aconselhamento pastoral. O aconselhamento pastoral também vai oferecer para você essa ideia do crescimento pessoal, onde você pode crescer como pessoa, como indivíduo, tomar as suas próprias decisões, um fortalecimento também dos teus próprios relacionamentos. Isso o aconselhamento vai te promover e vai promover isso em você para que você possa crescer em Jesus. Uma ideia da resolução, então, dos teus problemas. O aconselhamento pastoral te ajuda a resolver esses problemas pessoalmente, a enfrentá-los. Uma cura espiritual e emocional que o aconselhamento pastoral sempre oferece para aqueles que buscam esses resultados e o suporte durante as crises. Então você vai perceber os benefícios de entender que nós temos uma mensagem de esperança por intermédio do aconselhamento pastoral, independente da linha aí que você esteja utilizando. Caminhando, vamos então para o segundo ponto. Se eu estou te ajudando, contribuindo com você, deixa aqui teu comentário. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre a esperança para essa vida. No segundo ponto da lição, então, você precisa observar especialmente essa proposta do autor, que descreve então essa esperança para a nossa vida como essência também. Tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você que está em 1 de Pedro 3,15, onde descreve a nossa esperança sendo exemplificada na pessoa de Jesus. E o primeiro subtópico fala sobre a salvação. A salvação também é um fundamento da nossa esperança. O pastor Alexandre Coelho faz também questão de destacar que a salvação é um fundamento da nossa esperança. De que maneira? Ele apresenta a salvação como um motivo de esperança, João 3,16. Ele também vai apresentar a consciência do perdão dos nossos pecados como esperança, Romanos capítulo 8, versículo 1. Nós vamos entender exatamente esse pertencimento agora como povo de Deus, como mensagem de esperança, somos filhos e filhas de Deus, Efésios 2,19, a certeza da nossa vida eterna, 1 João capítulo 5, versículo 11, a esperança da salvação como proteção espiritual também. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Então, esses princípios da salvação vão trazer para você, para o teu aluno, esse fundamento, então, de esperança, como viés para o teu aconselhamento pastoral também. É interessante você observar que a esperança ela está fundamentada em Cristo. Cristo é a nossa maior esperança, Ele é a fonte da nossa esperança, Ele oferece literalmente a saída em momentos de dificuldades para você. Cristo também oferece o perdão e a reconciliação por intermédio da salvação. Perdão e reconciliação vem por intermédio de Jesus. A nossa identidade agora com Cristo nos traz agora essa vivência de sermos novas criaturas diante do Senhor e agora experimentamos essa salvação. A salvação também vai te oferecer direção espiritual. Isso aqui é esperança, gente. Ter uma direção, ter um rumo emocional, psíquico, teológico também e espiritual em Cristo. A esperança também traz poder para mudança de vida, mudança de mente, mudança de comportamento. E a esperança também vai te trazer essa ideia de uma vida além. Uma vida agora que te leva a entender o céu, a compreender que você tem algo além desse mundo físico, material, que é espiritual diante de Deus.
Que essa palavra possa ser um instrumento de Deus sobre a sua vida, que você possa ser um instrumento da palavra e que Deus use você em nome de Jesus. Se você conhece alguém que precisa assistir a aula, manda esse vídeo para essa pessoa também. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre a seguinte argumentação do pastor Alexandre Coelho: uma mente transformada por Cristo. O que é ter uma mente transformada por Cristo como um sinal de esperança? Alguns princípios o pastor Alexandre destaca. É uma conexão de pensar segundo a palavra de Deus, isso é ter uma mente com Cristo. Você tem então 1 de Pedro 3,15. É uma esperança que não é subjetiva, mas ela é explicada pela palavra de Deus e exemplificada também. Lamentações 3:31 ao 33, é uma alegria sobre a tribulação, como o próprio Jesus também falou sobre isso. Você pode ler 1 Tessalonicenses 5,16, é uma experiência diária com Deus, crendo na ação de Deus em nos ajudar em momentos difíceis. Você tem então aí Lamentações capítulo 3, versículos 22 ao 23. Então, dentro da palavra você vai perceber que essa mente transformada em Jesus é ter especialmente esse ressignificado pessoal. E como nós podemos ter essa mente transformada em Cristo? Que exemplos nós podemos listar? Anota aí. Você então tem os pensamentos centrados em Jesus. Isso é ter uma mente transformada por Cristo. Você agora prioriza o seu amor em serviço diante de Deus. Você tem também uma renovação dos padrões do teu pensamento. Exemplo, você antes era aprisionado pela pornografia, pela prostituição, por sites assim que não agradavam a Deus, mas agora você prioriza a pensar em Cristo. Você abandonou aquela prática e agora você é nova criatura. É ter um padrão de pensamento significativo em Cristo. Você substitui, por exemplo, práticas pecaminosas por práticas santas, o ódio pelo amor. É importante você observar isso aqui também. É interessante você observar essa ideia de conformidade com a vontade de Deus. Isso é entender que Deus está te ajudando, Deus está com você também. Há também uma transformação do teu próprio caráter. Transformação do caráter também faz parte. Você também tem uma maturidade espiritual quando você agora tem uma mente transformada por Cristo. E há também uma transformação do teu propósito de vida. Você antes tinha um propósito, mas agora você tem um propósito com Jesus. Esse propósito com Jesus é transformação, é visão do reino de Deus. Isso é aconselhamento, isso é restauração, isso te leva para perto de Cristo. Que Deus use você. Vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que fala sobre a certeza de que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus por isso. O pastor Alexandre também narra e aponta para você alguns princípios tirando aí da própria lição. Vamos observar que princípios é ele. Que ter a esperança que Deus está no controle de tudo é ter a certeza que o Senhor te ajuda até em momentos de ansiedades. Deus te ajuda até em momentos em que você não tem o controle. Observe o texto também de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. A fé também te direciona, gente, a ter uma esperança em Deus. Hebreus 12, 2. É interessante você observar que o cristão, ele não finge que está vivendo uma realidade presente de situação difícil, mas no momento em que ele vive uma cidade presente de situação difícil, ele entende que Cristo está te ajudando, que Cristo está então ajudando essa pessoa a permanecer fiel e a estar avançando diante da sua presença. Observe o texto também de Mateus 6:34. Como nós podemos, então, ajudar as pessoas em momentos de aflição? Entendendo toda essa visão teológica que estamos trabalhando com você. Como é que você pode ajudar alguém que está enfrentando, então, momentos de aflição? Você, então, tem o consolo espiritual. Você pode falar sobre isso. A palavra de Deus te orienta sobre o consolo espiritual. João 14:16. Filipenses capítulo 4, versículo 7. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. A oração também pode ajudar pessoas em momentos de crise. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Mateus 7, do 7 ao 8. A palavra de Deus, ela vai te trazer orientação para ter a própria esperança. Você tem em Salmo 119, versículo 105, Romanos capítulo 15, versículo 4, a comunidade cristã, a igreja te ajuda também a ter esperança. Você tem então Gálatas capítulo 6, versículo 2, Tiago 5,16, e a provisão divina também está entrando aqui como fundamento. Anota aí a provisão divina.
A provisão divina também é registrada em Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34, Filipenses 4:19 também. E você percebe essa transformação do propósito que te ajuda agora a entender o propósito de Deus. Você tem Romanos 8:28 e Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4. Olha como a Bíblia fala muito sobre esperança. Olha como a palavra de Deus vai te orientar a crescer em Jesus, ajudando as pessoas para a glória de Deus. Então você que me ouve, a palavra de Deus tem esperança para você. O aconselhamento pastoral te ajuda a crescer. Procure um líder espiritual, tenha uma orientação, que Deus fale contigo de forma poderosa. Avançamos, vamos então, caminhando com você para o terceiro ponto que fala sobre a esperança, sobre a vida que virá. Vamos entender essa esperança sobre a nossa vida futura, sobre aquilo que nós aguardamos, como proposta do pastor Alexandre Coelho. Chegamos então no terceiro e último ponto da lição. Nós precisamos entender que a esperança também está presente no nosso futuro. Leia uma passagem bíblica que se localiza em Romanos capítulo 5, versículo 2, onde nós podemos nos gloriar, agradecer a Deus e glorificar a Deus diante da esperança que Ele nos oferece. O primeiro subtópico do terceiro ponto fala sobre a vitória sobre a morte. A vitória de Jesus sobre a morte, que agora também é possível para você que está em Jesus e aguarda a sua vinda. O primeiro subtópico então aborda essa vitória sobre a morte. Jesus venceu no Calvário. Essa é a maior esperança que nós temos. E também aqueles que estão em Cristo, que serão arrebatados, vencerão a morte. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. A nossa maior esperança é entender que ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Esse é o fundamento da nossa mensagem sobre a realidade da esperança bíblica. É interessante que a nossa vitória é garantida por Jesus. A vitória de Jesus sobre o Calvário traz então a esperança de diversas maneiras. Anote aí, você então tem a promessa da vida eterna. Isso aqui é uma esperança fundamental, garantida por Jesus no Calvário. Essa esperança você também pode experimentar. A promessa da esperança sobre o pecado, isso é esperança, gente, garantida por Cristo. Glória a Deus. Você também tem o exemplo do triunfo sobre as adversidades. A esperança garantida por Jesus no Calvário te ajuda a enfrentar as adversidades e te dá triunfo e vitória para a glória de Deus. A segurança na promessa de Deus também é fundamento para o nosso caminhar com Jesus. Então, se você quer ter esperança, esteja firme em Jesus. O Calvário te garante isso. A palavra te garante isso. A morte e ressurreição de Jesus te dá essa vitória. Glória a Deus. Caminhando, vamos então para o segundo subtópico, que fala agora sobre a vitória sobre o mal. Como você pode vencer o mal, como você pode vencer esse mal-estar, como você pode vencer aquilo que te afeta pela palavra de Deus. No terceiro subtópico, precisamos entender que o mal também é uma realidade bíblica que afeta as pessoas, causado pelo pecado. Como nós podemos ter a vitória sobre o mal? Nós vencemos o mal estando firmes em Jesus. A própria palavra diz que o mal será derrotado. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O mal será destruído por causa da presença de Deus. Observe como o mal ele pode afetar as pessoas de diversas maneiras. A Bíblia descreve que ele afeta as pessoas causado então pelo pecado, afetando você diretamente. Mas o que a Bíblia fala sobre a vitória sobre o mal? E como isso pode trazer esperança? Em primeiro lugar, é uma promessa divina. É uma promessa de Deus, o final do mal, desses momentos de tormentos. Segundo, é uma libertação também do poder do mal. Em Cristo nós somos livres do poder do mal. É uma transformação também pessoal. Em Cristo agora nós somos livres do poder do mal e agora somos novas criaturas. E é interessante como a Bíblia fala sobre essa visão do final. Em descrever que o mal será destruído por causa da vontade de Deus, como promessa de Deus, resguardando então todos os seus servos. Então a realidade da esperança, a realidade bíblica, ela é tão fundamental que traz agora um recurso de crescimento para mim, para você, avançando em Jesus.
Caminhando, vamos então para o terceiro e último subtópico, finalizando a lição, que descreve agora outra orientação, para a gente não pagar o mal com o mal. Essa ação de pagar o mal com o mal, ela, pela Bíblia Sagrada, era vista somente no Antigo Testamento. A partir do Evangelho com Jesus, ela passa agora a não ser trabalhada. De que maneira a Bíblia fala? A Bíblia fala sobre a prática do perdão, da orientação, de servirmos então ajudando as pessoas. Você tem algumas passagens, exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, Romanos 12, 21, onde descreve que nós precisamos confiar em Deus para termos uma esperança. É interessante que a Bíblia também trata os princípios abordados sobre esse tema. Você tem Romanos 12, 17 ao 21, onde nós não podemos retribuir ao outro com aquilo que lhe faz no sentido de maldade. Você também tem 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, onde nós precisamos então oferecer o amor em Cristo. Nós temos também Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 39, onde nós devemos fazer a diferença como pessoas cristãs. Então, olhando para a Bíblia, no meio do sofrimento, nós precisamos entender essa ideia de acolhimento, de perdão, de nova vida em Cristo, e como essa lição traz toda essa reflexão, tanto para mim como para você, para que em Cristo nós possamos então crescer avançando em Jesus. Concluindo agora, nós vamos observar a proposta do pastor Alexandre Coelho. Na conclusão da lição, o pastor Alexandre Coelho aborda que a esperança é uma visão essencial dentro do cristianismo. Nós pregamos sobre a esperança, falamos sobre o aconselhamento, servimos então a partir do aconselhamento, do direcionamento, para que as pessoas então possam ter uma nova vida, uma vida de transformação e aceitação. E que você possa então ministrar essa aula de forma essencial junto com os teus alunos, ajudando-os a crescer em Jesus. Agora nós vamos então de forma muito especial pregar esse evangelho a partir dessa visão. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, se você pode, por gentileza, deixa teu comentário aí, gente boa. Coloca de onde você está assistindo, se inscreve aqui no canal. Me segue lá no Instagram, se você pode, @Janderson Nascimento, segue a gente, vou ter o prazer de te ver por lá também. Também lembrando a você que você pode tirar uma foto assistindo a nossa aula, assistindo aí junto com os teus alunos. Você pode também me marcar no Instagram, faça isso, eu vou ter o prazer em te ver por lá. Agora nós vamos orar por você e orar também pelos nossos queridos irmãos do estado do Rio Grande do Sul, que precisam muito da nossa ajuda em oração. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No nosso momento de oração, nós precisamos interceder e orar pelos nossos irmãos que precisam de ajuda. E é claro que vamos orar também por você. Vamos orar juntos em nome de Jesus? Senhor, nós te agradecemos por tua presença. Te louvamos, Senhor, por tua bondade, mas oramos, Senhor, pelos nossos irmãos, vítimas ali dessa tão terrível tragédia no estado do Rio Grande do Sul. Que o Senhor possa fortalecê-los, dar coragem, força, ânimo para se reerguer. Intercedemos por aquelas pessoas, por aquela igreja, pelos teus servos. Que o Senhor possa estar abençoando, dando sabedoria, conforto no momento da tribulação também, levantando pessoas para um aconselhamento espiritual. Ajuda os teus filhos que vão ministrar essa aula. Senhor, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar o texto do pastor Alexandre Coelho. Vale a pena você ter esse material em mãos. É o livro de apoio da lição, você encontra no site da editora CPAD. Indico para você também o Ensinador Cristão, vale muito a pena você buscar esse recurso aí para você crescer durante todo esse trimestre. Nós já estamos nos preparando para o terceiro trimestre da CPAD em 2024. Você é o nosso convidado para estar aqui com a gente. Próxima terça, eu estou aqui com você ministrando sobre a realidade bíblica do Evangelho na própria cultura. Um beijo no teu coração e até a próxima terça, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.